Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast, um projeto idealizado pela equipe ProNeuro de Neurologia de Ribeirão Preto, com o objetivo de te deixar em dia sobre os mais diversos temas da neurologia de maneira mais prática, até porque ninguém tem muito tempo para poder se atualizar, então eu espero que vocês ouçam esse podcast enquanto estão ali no carro ou na academia fazendo a neuroproteção. Eu sou Joyce Yamamoto. Tiziana Marques de Reis. E esse é um episódio número 2, parte 2, na verdade, de um episódio prévio sobre TDAH, que a gente fez com a doutora Ingrid, e a gente está aqui novamente com ela. Vou te apresentar de novo, tá, Ingrid? Para quem às vezes passou batido outro episódio, não passe. Assista outro episódio, porque realmente é uma introdução a esse. Doutora Ingrid Montanher Rezende, pediatra pela FAMERP, neuropediatra com foco em transtornos do neurodesenvolvimento pela USP de Ribeirão, e fez um programa observacional em Harvard. Obrigada novamente. É um prazer, sempre. Retomando, gente, a gente falou sobre critérios diagnósticos de TDAH, a gente falou sobre as principais dúvidas relacionadas ao diagnóstico, as possibilidades do tratamento que são feitas pelos pais ao neuropediatra e a parte neurobiológica, né, o que seriam funções executivas, por que o cérebro de uma criança desenvolve. A gente vai partir agora para as comorbidades, os problemas relacionados ao transtorno, para a vida da pessoa, e a gente vai pôr um foco maior no tratamento. No tratamento tem muitas dúvidas, né? Começando pelas comorbidades, Ingrid. Quais comorbidades têm intersecção com o TDAH? Pontua elas para mim. Perfeito. Então, na verdade, todos os transtornos do neurodesenvolvimento, de alguma forma, né, podem ter intersecção. Então, a gente tem comorbidades mais frequentes, né? Transtorno específico de aprendizagem, né, do tipo leitura e escrita, que é, né, a dislexia, o protótipo. A gente tem tics como comorbidade. A gente tem TEA, né, transtorno do espectro autista, depois a gente pode falar um pouquinho mais, né, sobre as nuances do TDAH e TEA, principalmente em diagnósticos tardios, é interessante dizer. A gente tem transtorno de ansiedade, né, um grande diagnóstico diferencial, né, frente a outros transtornos neuropsiquiátricos, transtornos de humor, de forma geral, né, o TOD, o transtorno opositor desafiante. Então, acho que são, né, os principais diagnósticos diferenciais e comorbidades, né? E os tics. E os tics, e os tics, exatamente. Eu posso... A minha principal angústia, né, talvez seja... Eu não sei como é que é a distinção em criança, mas a distinção em adulto é muito difícil com os transtornos de ansiedade. Perfeito. Então, a gente pode começar com esse diagnóstico diferencial? Com certeza. Isso é muito difícil, não sei como é que você consegue essa distinção, né, em criança. Se você puder falar um pouquinho. Sim, vamos lá. É muito frequente que os pais tragam, né? Meu filho é ansioso, meu filho... sempre dessa forma, né? E eu falo, o que é ansiedade para você, né? Por que o seu filho é ansioso, né? E aí, geralmente, vem, porque ele não espera, porque ele me interrompe, porque ele fica muito ansioso com algo que vai acontecer, né? Num evento, por exemplo. E aí, na maior parte dos casos, a gente consegue entender que os pais, né, veem como ansiedade o que é, na verdade, impulsividade. Tá? Então, Perfeito. Por exemplo, a dificuldade em esperar, né? É mais da impulsividade, da esfera de impulsividade, do que da esfera de ansiedade, tá? Mas sim, né, são diagnósticos muito relacionados, né? É uma comorbidade muito frequente. E a gente tem que se atentar, né, e olhar primeiro para a esfera que está realmente causando mais repercussão. Na criança, a gente vê um pouco mais a ansiedade como uma irritabilidade muito acentuada. Tá? Então, aquela criança facilmente irritável, né? Muito irritada, é um sintoma frequente de ansiedade, tá? Também medos excessivos, preocupações excessivas, né? Aquela criança que persevera muito sobre algum assunto, né? Ela fica ali como se fosse um looping, né? De perseveração, também é um sintoma de ansiedade, tá? E ter somatização também é um sintoma? Sim, com certeza, tá? É que no adulto, assim, pra gente é difícil separar o que é comorbidade e o que é diagnóstico diferencial. Perfeito. Né? Então, e o adulto, ele já tem, você me corrija se eu estiver errada, um controle inibitório em relação a essa questão da irritabilidade. Ele fala assim, nossa, eu não posso... Ele se controla, coisa que eu acho que... Estratégias, né? Estratégias, exatamente. Sim. E aí é difícil você separar, né? Porque ele teria alguns sintomas um pouco mais clássicos de ansiedade, mas que de fato se confundem, né? Exatamente. E ele controla a impulsividade. Melhor, sim, sim. E é muito comum, né, o adulto, ainda mais o adulto não tratado, né, de TDAH, ele chegar realmente com a comorbidade, né, transtorno de ansiedade, como até o que mais incomoda, né, o que traz mais prejuízo, tá? E na criança também pode ser assim, diagnósticos mais tardios, por exemplo, né, adolescentes, tá? A gente tem que tratar primeiro o transtorno de ansiedade para depois atuar no TDAH, mesmo que seja uma comorbidade, tá? Porque se a gente começa tratando o TDAH, essa esfera de sintomas, a gente pode piorar a ansiedade.
tá? Então, é sempre Exatamente. esse cuidado, tá? Eu falo para os pais também que é como se fosse um looping, né? Uma coisa, na verdade, puxa a outra. Então, o paciente com TDAH, ele provavelmente, mesmo que ele não tenha um transtorno de ansiedade, ele tem nuances de uma ansiedade secundária. Tá? Até pelo prejuízo socioemocional mesmo. Então, o que ele tem? Ele tem uma baixa autoestima, né? Ele tem Perfeito. insegurança, ele começa a ter, né? Às vezes a criança com dificuldade escolar, ansiedade frente às provas, né? Então, um dia antes da prova, a criança, ela tem queixas somáticas, né? Cefaleia, dor Dor abdominal, de barriga. enfim, aham. tá? Então, é como se fosse uma coisa puxando a outra, né? O TDAH gerando uma ansiedade secundária e a ansiedade secundária piorando as questões do TDAH, tá? Então, a gente Perfeito. tem que, né, ter esse cuidado. E no adulto, como que você faz essa Pois diferenciação? é muito difícil. Da mesma forma como a gente tem, por exemplo, algum transtorno de humor com queixas cognitivas, Uhum. mais adiante, Sim. eu acho que é mais ou menos uma analogia com Sim. isso, né? Porque justamente em que momento, aquele caso que a gente viu ontem, em que momento o transtorno de humor está causando a Declínio. desatenção, Uhum. o declínio por conta dessas, né? E aí O que vem que primeiro, entra, né? exatamente. Digamos assim. Mas independente disso, qual que é o grau da repercussão? E aí a gente fala no prejuízo, né? Exato. Uma ansiedade em véspera de prova é até estranho que você não tenha. Exato. Mas se isso gerar sintomas físicos e causar prejuízo nesse sentido, aí que você considera como critério, certo? Perfeito. Porque no adulto eu tento separar Isso, dessa forma. Exatamente assim, Tícia, né? Na verdade, o sofrimento, né? Para a ansiedade, acho que eu gosto dessa Perfeito, palavra, né? O sofrimento. Então, assim, a ansiedade, ela pode ser benéfica, né? Eu falo isso para os pais, né? Quando Exatamente. fisiológica, né? É importante que você se prepare para uma prova, né? Então, essa ansiedade, ela pode trazer, na verdade, um benefício, né? De você Exatamente. realmente se planejar, né? Se Estudar, se preocupar preocupar, com o né? resultado. Com o Perfeito. resultado. Então, né? É natural que ela É. exista, né? Até mesmo se a gente pensar no contexto de medos, né? Os medos também são importantes, né? Para que a gente não se coloque em Fisiológico. perigo, Claro, né? exatamente. Mas quando eles estão, né, muito acentuados, né, exacerbados e causam um sofrimento, né, para essa criança, para esse adolescente, né, e para o adulto, a gente pontua, assim, um transtorno Perfeito. comórbido. Uhum. Perfeito. Até mesmo no funcionamento do adulto, né? Ele ser um pouco mais ansioso pode ser benéfico até mesmo para a carreira. Por exemplo, Exatamente. um adolescente entrando na fase adulta um pouquinho mais ansioso, pode ser um pouco mais estimulado para estudar, para passar num vestibular, né? Agora o Enem. Então, até que Exato. ponto você super tratar um sintoma que não chega a ser um transtorno é Sim. benéfico na vida de uma pessoa, né? Exatamente. Esse é o ponto que vocês querem entrar. E a gente vê muito isso ultimamente, tá? Na verdade, Sem também um dúvida. tratamento, né? Desnecessário. Exatamente, Porque é uma desnecessário, tá? personalidade da pessoa para Sim. que ela se adapte às demandas. Exato. E não o transtorno. Exatamente. Né? Essa é a diferenciação mais Exatamente. difícil. Exatamente Até isso. pontuando assim uma situação. Tem um paciente que ele é um empresário, né? Que coordena uma equipe muito grande. E ele é mais ansioso e estava até investigando um TDAH como secundário, como comórbido, né? Ele ser ansioso sem ser prejudicial a ele, né? Os sintomas de somatização ou de interferir nas relações interpessoais. Ele ser ansioso numa posição de destaque, assim, ser um CEO de uma empresa que coordena várias pessoas, é benéfico, porque se ele for muito passivo, se ele for zero ansiedade, pode ser que ele não estivesse nesse posto, assim. Exatamente isso, porque no adulto a gente percebe, e quando a gente percebe que talvez o tratamento tenha sido desnecessário, eles falam, nossa, eu fiquei apático. Uhum. E não é o transtorno de ansiedade, né? O ansioso é aquela personalidade um pouquinho mais... É um perfil, né? Exato. É um Imediatista, perfil né? ansiogênico, e que, digamos. talvez, dependendo do cargo em que ela, né, que ela ocupe, seja benéfico. E Sim. eles falam, nossa, foi ruim. Sim, Peguei uma criança uma vez, uma adolescente, que você estava de férias, perfeito. Não tive férias, tô brincando. e a mãe falava, assim, ela é muito ansiosa. E a menina tranquila. E eu falei, e aí ela falou, ela é muito ansiosa, aí começou a tratar. Nossa, ela ficou muito bem. E a Bem pra menina quem? olhava assim, não. E, de fato, e aí ela começou a ficar com tremor. Aí começaram o propranolol. O propranolol, para você ter ideia de uma cascata iatrogênica quando começa de fato, né, Sim. errado. E aí ela baixou a pressão
E aí ela estava usando aquele corticoide para aumentar a pressão. Fludrocortisona. Nossa. Então foi uma cascata por conta de um diagnóstico errado. Sim. Claro que com a melhor das intenções, mas Sim. não era. E ela falava assim, mãe, é normal. Eu ficava ansiosa. Ela mesma falava. Sim. Aí ela brincou, tadinha. Ela falou assim, mãe, troca de lugar comigo. Eu acho que você que está ansiosa. A menina claramente tranquila, lidando com os recursos. Ela falou, se eu não ficar preocupada, eu não vou estudar. Então foi a fala da menina, 13, 14 anos mais ou menos. Então assim, a Muito mais ansiedade, às madura vezes, dos também. pais, com a melhor das Exato. intenções, leva a essa busca e sem critério, e é difícil, não estou dizendo que o colega tem, Sim. mas é muito difícil essa diferenciação, né? Exato. Mas às vezes é benéfico esse perfil um pouco mais Quando você ansioso. consegue acessar o paciente, né? No meu caso, eu tenho muitas vezes 2 momentos na consulta, né? Um momento com os pais, depois um momento só com o paciente, né? Só com o adolescente, por exemplo. E é muito interessante, porque eu consigo, né, tentar trazer essa percepção, essa autopercepção, tá? Ajuda muito, né? É de extrema importância, tá? Essa vivência mesmo do paciente, Perfeito. né? Frente às suas questões, às suas particularidades, Até porque a digamos. gente não pode tratar só a visão dos pais. Né? Exatamente. É por isso que você fazer uma consulta perfeita, eu tenho experiência, eu vejo, mas você atendeu a minha filha. Sim. E foi, né, um segundo momento com ela, né? E ela nem queria que eu saísse, né? Mas Sim. é muito importante, porque você vê Sim. qual que é a visão da criança, porque às vezes é muito diferente da dos pais. Exatamente. Né? Por isso que tem que ser uma neuropediatra de excelência. Nós temos. E assim, ainda nessa área de comorbidades com TDAH, sim. Qual outra comorbidade, além da ansiedade, que você vê com mais frequência? É TEA, é TOD? Tá, são tiques. Depois a gente pode falar um pouquinho, Joyce, né? Pra agregar. Acho que o TOD, bem frequente também, tá? Mas eu costumo ter um pouco de resistência com esse diagnóstico, né? No primeiro muito momento. Difícil. Como que você identifica um paciente com TOD? É muito difícil. Tá, então vamos lá, alguns sintomas de TOD, né? É uma criança realmente que se opõe, né? Desafia regras, né? Com o intuito de desafiar mesmo, né? Ela se incomoda realmente, né? Com regras, com figuras de referência, tá? É uma criança, um adolescente tem um perfil também, né? Um humor mais irritável, mas num padrão bem persistente, né? Diferente um pouquinho da ansiedade, tá? Explosões comportamentais, né? Rompantes comportamentais. A gente pode falar depois um pouquinho, né? De transtornos intermitentes que podem também se confundir. Enfim, mas eu falo que eu costumo ter bastante resistência, né, ao diagnóstico de TOD num primeiro momento. Por quê? Porque eu também vejo, talvez, um superdiagnóstico, né? Sim, por aí, até como comorbidade de TDAH. Porque, na verdade, os pacientes com TDAH, eles têm comportamentos reativos, tá? Então, vamos pensar numa criança com TDAH, né, sem diagnóstico, não tratada, tá? Ela começa a ter alguns rompantes comportamentais, sim, tá? Até por impulsividade, né? Mas não preenchendo critérios para um TOD comórbido. E, às vezes, vem já, né, com esse viés. Aí o pai fala, tal pessoa acha que pode ser TOD, né? E, na verdade, é o paciente tentando, né, ali equilibrar as suas demandas, os seus recursos, né? E agindo de forma reativa ao meio, tá? Isso é muito interessante. Um outro ponto também que eu vejo é essa confusão de oposição com rigidez, né? O paciente mais rígido, um funcionamento mais rígido, até mesmo um paciente mais ansioso, muitas vezes, né? Um transtorno de ansiedade. Ele pode ter uma rigidez comportamental bem importante, né? Não só uma inflexibilidade cognitiva do TDAH mesmo, mas uma rigidez comportamental associada. E aí, na prática, esse paciente parece opositor, né? Ele parece que ele se opõe, né, às demandas. E, na verdade, ele não está se opondo. Ele não consegue, na verdade, flexibilizar. Ele não consegue agir diferente, né, naquela situação. Tá? Então, a rigidez também é algo que a gente tem que ter esse cuidado de diferenciar, né? O que é oposição realmente? O que é rigidez, tá? Então, eu sou bem criteriosa, né? Como eu acho que deva ser com relação ao diagnóstico de TOD. E o diagnóstico de TEA, eu brinco assim que para quem não é da área, parecem duas questões completamente diferentes, né? Dois diagnósticos, enfim, bem diferentes e realmente, né? Os critérios diagnósticos são bem diferentes, né? Para o TDAH e para o TEA, tá? Mas na nossa prática, esses diagnósticos eles podem se confundir muito, né? Eles têm muitas intersecções, sim. E ainda mais em diagnósticos mais tardios de TEA, né? Se a gente pega, por exemplo, um TEA nível 1 de suporte, que a gente já falou um pouquinho, né? Em outro episódio, e a gente recebe esse paciente, às vezes com diagnóstico de TDAH errôneo, né? Ou até é uma comorbidade, mas, né? A gente vê também o diagnóstico de TEA associado. Alguns estudos mostram que quando a gente tem um diagnóstico também de TEA,
de TDAH primeiro, né, do que de TEA em pacientes menores, muitas vezes, a gente atrasa esse diagnóstico de TEA em até 2 a 3 anos, tá? Porque as questões vão sendo atribuídas ao TDAH e, na verdade, a gente tem um diagnóstico de TEA comórbido, tá? E muda, né, na verdade, a intervenção, né? Então, é muito importante que a gente reconheça realmente, né, esses diagnósticos ou como diagnósticos diferenciais, sim, ou como comorbidade. E tá? aí, assim, a diferenciação vai ser por meio de uma entrevista, uma anamnese bem estruturada. Sim, uma avaliação neuropsicológica Conhecer também. o paciente ao longo das Claro, das consultas, né? E consultas. uma avaliação neuropsicológica. Exatamente. Porque a gente quer, eu digo, nós como pacientes, às vezes, mas os pacientes têm... Qual que é meu diagnóstico? Na primeira consulta, né? Isso é tão difícil. Uma resposta imediata. Eu falo assim, às vezes, eu não consigo dar um nome e um sobrenome nesse Exato. momento, né? Aquele paciente que eu te chamei ontem, ele era um caso difícil e a Joyce, nossa, como sempre, contribuiu muito. E ele falou, né? O que eu tenho? Sim. Falei, calma, vamos, né? É o nosso primeiro contato, então eu acredito que com mães... Claro, a gente é ansiosa, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Então, isso gera muita ansiedade nos pais e a gente, às vezes, não consegue. Muitas vezes, tem que lançar a mão da ajuda, da avaliação neuropsicológica. Então, num primeiro momento, a gente não consegue, né? Dar um nome e um sobrenome. E eu peço para os pais, né? Falo, olha, paciência, né? A gente vai construir aqui, né? Diagnósticos bem fundamentados juntos, tá? Isso é muito importante, né? E eu sinto que, às vezes, os pais chegam muito ansiosos mesmo, né? No primeiro momento, mas depois eles vão entendendo a importância desse processo, realmente, né? Diagnóstico. E os pacientes, uma dúvida pessoal, os pacientes seus com TDAH, você percebe muita comorbidade com tics primários ou com síndrome de Tourette? Muita, tá? Muita. Eu falo que toda vez que chega um paciente com tique, né, Joyce, a gente tem que pensar, né, em identificar também um possível TDAH comórbido, tá? Porque é muito frequente a associação. E a relação também, na verdade, né, às vezes piora com o tratamento, tá? Então, a gente às vezes tem um paciente que chega, né, com diagnóstico de TDAH, que já teve ali, né, uma história pregressa de tics, mas bem transitórios. Né? Exatamente, transitórios. E aí a gente começa também o psicoestimulante, né? E aí a gente vê uma piora de tics, tá? Geralmente com história familiar, né? Positiva para tics, tá? Então, é sempre importante também se atentar, né, a essa comorbidade. Nesse ponto, eu até reforço tanto com os pacientes com tics e síndrome de Tourette que acabam chegando para mim por conta do distúrbio do movimento, né? Sim. E aí a gente tem que investigar por conta da intersecção. Exatamente. Eu reforço que o principal tratamento é a terapia cognitivo-comportamental. Perfeito. Os pacientes querem medicamentos para melhorar os tiques, mas isso daí realmente pode ter interferência no comportamento, né, na parte neuropsiquiátrica, e o próprio tratamento do TDAH que está ali comórbido pode piorar os tiques. Perfeito. O gancho é que a terapia cognitivo-comportamental é parte do tratamento do TDAH e a primeira linha de tratamento para os tiques primários e síndrome de Tourette. Então, a importância da gente reforçar um pouco essa indicação, porque às vezes, por não ser algo muito palpável e de resultado um pouco a longo prazo, igual uma academia, né? Você tá lá, você quer ficar shapeado na primeira vez que vai, não vai acontecer. Sim. Realmente é uma construção. Perfeito. Às vezes fica um pouco abstrato para os pais isso daí, né? Perfeito, Joyce. Uma excelente contribuição. Tá? E o paciente com TDAH, ele tem dificuldade com a relação com as outras pessoas, seja família, seja coleguinhas de escola, isso não relacionado a uma comorbidade, só por ter o transtorno? Perfeito, sim, tá? Isso é algo bem interessante a gente discutir. Só voltando um pouquinho, né, no que você havia comentado com relação à intersecção com tics, o que eu acho legal também? Sempre se atentar para o transtorno de ansiedade também, né? Pacientes com TDAH, tique, transtorno de ansiedade, é um desafio de tratamento muitas vezes, né? E até de toque. Né, diagnóstico de toque também comórbido, tá? Eu brinco às vezes com os pais que tem algumas questões, parece um toque-like, né? A gente chama assim, algumas, né, obsessões, compulsões, enfim, que não chega a preencher critérios de toque, realmente, tá? Mas é um paciente com TDAH, tique, né? E esse perfil ali, né, toque-like, digamos, tá? Ele fica exercendo o tique no formato de uma obsessão, e compulsão exatamente. É complexo. É bem complexo. Mas respondendo a sua pergunta agora das relações interpessoais, né, os desafios das relações interpessoais dos nossos pacientes, é algo que eu sempre abordo
roteiro também nas consultas, tá? Os pacientes com TDAH, mesmo sem comorbidades, eles têm, né, diversos desafios no dia a dia, tá? Por diversas questões, né? Por dificuldade em juízo crítico, né? Por dificuldades em funções executivas de forma geral. Então, é aquele paciente que parece algo inadequado, né? Na escolinha, no grupo de amigos, né? Ele age impulsivamente, né? Sem filtro. Os pais falam assim, parece que não tem filtro, né? Eu falo para não contar algo, né? Pra avó, ele chega e comenta, né? O segredo, enfim. Então, né? Essa dificuldade de juízo crítico mesmo, essa dificuldade de perceber ali o contexto como um todo, né? A dificuldade em cognição social, e por isso interpretar erroneamente, né? As situações, tá? Também se colocando, né? Em alguns conflitos, tá? É algo interessante. Aquele paciente que muitas vezes, né? Ele se coloca naquela situação, depois ele não sabe muito bem, né? Como agir após, ele acaba piorando até, né? A situação Cognitiva por dificuldade de flexibilidade cognitiva, né? Essa dificuldade de autorregulação, então ele não consegue regular muito bem as suas emoções, né? Então ele tem reações até desproporcionais, né? Em alguns contextos, falta malícia, então aquele paciente mais imaturo para a idade, né? Então os interesses mesmo, né? De acordo com o grupo, podem ser diferentes, né? Então ele vai sendo excluído. Exatamente, tá? E aí vem, né? Esse sofrimento, essa repercussão também socioemocional, né? O próprio paciente, ele percebe, né? Essas questões, ele tem essa autopercepção das dificuldades, mas ele não tem recursos para lidar. Tá? É bem triste no dia a dia, tá? Acompanhar, né, essas questões, né? Os pais também se sensibilizam muito, com razão. A gente também, né, enquanto profissionais, também a gente se sensibiliza. E a importância de identificar para iniciar a intervenção e evitar que isso vire mais um sofrimento para além do transtorno. Exato, né? E até mesmo prevenindo comorbidades, tá? Perfeito. Vamos entrar no tratamento para a gente... Vamos encaminhar para o final. Porque o tratamento tem... aqui, né? Não, porque o tratamento a gente tem muitas dúvidas, né? Vamos lá. Me fala dos pilares, Ingrid. Perfeito. Então, assim, eu sempre falo para os pais, né, que na verdade tem vários pilares, né, no tratamento, tá? Tem o pilar realmente da família, né, a importância da família, o papel da família, né, também nesse segmento. Tem o papel da escola, né, sim, dos terapeutas, da equipe realmente multidisciplinar, né, então, também de acordo com comorbidades, a gente vai associando, né, profissionais, mas, né, acho que com grande atuação, o psicólogo comportamental, né, TCC, como a gente comentou, terapia cognitivo-comportamental, tá? O papel também do próprio paciente, tá? Então, do paciente também, né, desenvolver estratégias, né, a médio e longo prazo para que ele lide com as suas questões. Então, eu sempre falo para os pais, né, desde que haja maturidade para isso, né, no momento adequado, desde que o paciente queira saber, é importante abrir sobre o diagnóstico, tá? Até para que a gente exerça, né, psicoeducação, tá? Então, é algo interessante. E sim, né, o tratamento medicamentoso também, e aí, né, eu também entro na condução, né, de intervenções outras, mas também, né, na conduta medicamentosa propriamente dita, tá? E eu sempre falo para os pais que, assim, depende muito da intensidade de sintomas, claro, tá? Mas, geralmente, o tratamento padrão ouro é o tratamento combinado, né? Então, a associação de TCC, né, terapia cognitivo-comportamental e medicação, justamente para otimizar, né, esse trabalho de otimização de função executiva, tá? Então, né, sempre uma associação aí, né, de intervenções, tá? Que aí vai de encontro ao que você falou no outro episódio, que eles já chegam com a avaliação neuropsicológica, falando, eu tenho diagnóstico, me dá a receitinha amarela, né? E aí eles, assim, nós seres humanos, nós temos um instinto de querer soluções fáceis para problemas difíceis, né? Então... imediatismo, né? É muito mais fácil tomar um remédio do que realmente reabilitar do ponto de vista cognitivo. Exatamente. Então é importante você realmente frisar, né, passar esse panorama que é multidisciplinar, Sim. o paciente tem que ter participação e que realmente é um tratamento combinado. Perfeito, tá? E aí posso falar um pouquinho das medicações? Acho que é interessante. Antes de falar das medicações, uma por uma. Quando começar, por exemplo, eu tenho o espectro, mas não tenho transtorno. Eu posso começar e idade. Criancinha, quando tem idade limite. Perfeito. Então, assim, ó, a gente costuma, né, separar ali por idades mesmo, né? Pacientes que chegam ali com risco de TDAH, a gente pontua, né, dessa forma, de 4 a 6 anos, né? Então, a gente coloca como risco, né, de TDAH. A gente tem ali algumas questões, mas a gente ainda não consegue inferir o prejuízo real. Então, a gente deixa, né, como risco e já encaminha, né, para terapia cognitivo-comportamental. Na verdade, né, o TCC geralmente é acima de 6 anos, mas uma abordagem comportamental voltada já, né, para ferramentas, né,
de otimização de funções executivas, tá? Então, a partir dos 4 anos, a gente já faz, né, esse direcionamento. Por isso que é importante buscar o profissional adequado, né? Então, alguns pais falam, quando buscar, né, o neuropediatra? Desde que você entenda, né, que algo ali não vai bem, de alguma forma, né? Desde que haja alguma dúvida frente ao funcionamento do seu filho, então já é importante buscar o auxílio, justamente pra gente já conseguir, né, direcionar da melhor forma, tá? E aí, né, a partir de 6 anos e meio, nós, neuropediatras, somos mais, né, resistentes do que os psiquiatras infantis, muitas vezes, né? Não é uma crítica, tá? É só é o perfil conduta. mesmo de conduta, tá? A gente costuma aguardar realmente, né, 6 anos e meio para iniciar, né, o diagnóstico. Em bula, né, nós temos sim, tanto na bula do metilfenidato, né, da substância, né, quanto da tomoxetina, a liberação acima de 6 anos, mas a gente já tem, né, de forma off-label, o uso anterior, tá? Até em guidelines mesmo, né? A gente tem alguns guidelines que falam para que a gente pode usar acima de 5 anos, enfim. Quando há, né, uma intensidade de sintomas muito evidentes. Mas nós somos um pouquinho mais conservadores, digamos, né, nós neuropediatras, e costumamos, né, aguardar a partir de 6. Acompanhando, né? Exatamente, tá? São raros os casos, né, que a gente às vezes entra um pouquinho antes, bem raros, e com uma intensidade de sintomas muito elevados mesmo, tá? E aí, quando começar, né? Quando a gente entender que há prejuízo, tá? Então, assim, já há prejuízo, mesmo que um prejuízo mais discreto, a gente prefere tratar, né, justamente para prevenir comorbidades, tá? E é uma dúvida muito frequente dos pais, né? Os pais falam, mas meu filho é tão novo, meu filho tem 7 anos, né? Eu preciso de medicação. E aí eu tento, né, desmistificar um pouquinho essa questão. Falo, olha, se a gente começar agora, a chance dele usar pelo menor tempo é maior, tá? Do que a gente deixar, né, para começar lá na frente. O paciente, ele vai tendo várias lacunas anteriores, né? Lacunas de dificuldades mesmo, né? Dificuldades acadêmicas, dificuldades socioemocionais, né? E aí lá na frente já tem, às vezes, uma comorbidade associada e eu tenho que tratar, né, 2 questões, tá? Então, desde que haja prejuízo, né, repercussão negativa mesmo, né, eu já posso indicar o tratamento medicamentoso, tá? Desde que haja também uma intensidade de sintomas, né, mais considerável, tá? Posso só perguntar uma coisa que Claro. eu não sei se isso caiu por terra ou não, mas eu tenho Sim. um conceito em criança que foi a minha dúvida em relação, vou começar ou não. Existe uma questão de efeito colateral de prejuízo de crescimento? Sim, Porque existe, eu tá? fico pensando, a gente vai tentar tratar precoce para que haja uma repercussão e a gente menor e a gente tente usar pelo Por menos menor tempo. Isso. Mas se a gente começar antes, não pode levar a um prejuízo de Sim. crescimento? Eu não sei se isso porque Sim, não, isso em isso adulto, felizmente, a gente não tem essa preocupação, mas em realmente, criança, né, sim, fidedigno essa questão. A gente tem, sim, uma repercussão em estatura final, né, até de 2 centímetros, tá, de defasagem, digamos assim, tá? Tá. Por diversos mecanismos, ainda não muito bem explicado, tá? Mas postula-se, sim, que a gente pode Tá bom. ter, né, uma redução da estatura final em até 2 centímetros. E a gente também pondera isso com os pais. Uma criança que tem baixa estatura, por exemplo, Exato, né? vai ser uma... A gente, às vezes, aguarda um pouquinho mais mesmo, né? Então, a gente Perfeito. pede para buscar o endócrino pediatra antes, Perfeito. né? Investigar ali, né? De forma paralela, tá? Agora, um paciente que não, né? Que tem uma estatura adequada, segue a sua curva ali, né? De estatura, tem o intervalo, né? O canal familiar adequado também, né? Então, tem um alvo de estatura final bacana, a gente não se preocupa tanto, né? Com Perfeito. essa questão. Perfeito. E uma vez que você decidiu iniciar, qual que é a medicação que você escolhe? Como que você prescreve? Seja... Mastigado. Mastigado. Vamos Papel lá. e caneta na mão, gente. Perfeito. E aí, depois, só para não esquecer, eu quero que vocês duas, né, façam uma relação também com o adolescente, com o adulto. Se tem um perfil de medicação melhor para Legal. essas faixas etárias. Perfeito. E tá com comorbidades também, a gente pode falar um pouquinho. Uhum. Bom, primeira linha, né, segundo os guidelines atuais, realmente é o psicoestimulante, né, essa classe dos psicoestimulantes, né. Então, a gente tem 2 substâncias aqui no Brasil, né, disponíveis, metilfenidato e a lisdexanfetamina, tá? Os 2 são liberados a partir de 6 anos de idade. Eu tenho, né, até como prática clínica, preferido o uso do metilfenidato, né, no primeiro momento, porque eu tenho mais segurança, na verdade, com a prescrição, tá? E a gente tem mais estudos, realmente, tá? Perfeito. A longo prazo. Então, né, me sinto mais segura, mas não que a gente não possa usar, né, a lisdexanfetamina já numa criança, né, acima de 6 anos, tá? O que eu vejo, às vezes, na prática, tá? Mas é uma visão minha mesmo, tá? É que a gente tem, às vezes, um perfil de efeito colateral maior, né? Quando a gente usa a lisdexanfetamina em crianças menores, tá? Então, por isso que eu tento reservar, né, a lisdexanfetamina mais para
criança ali adolescente, né? A partir de 10, 12 anos de idade, enfim, né? Ou adulto jovem também, né? Então, é uma questão. Então, primeira linha, psicoestimulante, tá? E a gente tem esses 2 protótipos, metilfenidato, né? E lisdexanfetamina, tá? A indicação, né? Vai depender do perfil de paciente também, de intensidade de sintomas, o quanto a gente quer, né? O efeito, né? O tempo de duração, porque o que vai mudar, na verdade, entre eles é a forma de liberação e o tempo, né? De ação, tá? Então, por exemplo, a gente tem, né? O metilfenidato convencional, metilfenidato LA, metilfenidato Horus, tá? O que muda entre eles? É o mesmo componente, digamos, tá? O que vai mudar, então, é a forma que é liberado ao longo do tempo, tá? E, sim, o tempo de duração. Então, a gente tem uma média ali da metilfenidato convencional, né? Que o nome comercial mais conhecido é Ritalina, né? A gente tem esse tempo de ação ali de 4 a 6 horas, uma média de 4 horas, tá? O metilfenidato LA, geralmente de 6 a 8 horas, tá? Então, né? Um pouquinho mais prolongado. E o metilfenidato Horus, né? A gente tem ali de 8 a 10, 12 horas, tá? Em Buda eles falam até 12 horas, a gente vê no dia a dia 10 horas, tá? Realmente, né? De 8 a 10 horas, tá? A lisdexanfetamina, ela tem um efeito um pouquinho mais prolongado, uma forma de ação também um pouquinho diferente, tá? Um incremento, né? Na forma de atuação, tá? Nas vias de funções executivas e dura um pouquinho mais também, de 10 a 12 horas, tá? Então, depende muito do perfil de cada paciente, até pensando ali, né? Em efeito colateral, então a gente tem às vezes pacientes que já tem uma hiporexia ali, né? Já tem uma dificuldade com ingesta, né? De alimentos, uma celíaca alimentar, então a gente sabe que há, né, esse potencial realmente de enfatizar nessa falta de apetite, né? Então, a hiporexia. Então, a gente talvez sempre trabalhar com medicações, né? De duração menor, tá? Então, depende muito dessa questão e das comorbidades também, Mas tá? comparativamente um com o outro, não existe relação de um ser mais eficaz para melhorar os sintomas. Não. Mesma É mais eficácia, perfil tá? mesmo. Isso. É mais E o eles, perfil individual. a família acha, né? O que é Sim. mais caro é melhor. Isso. Né? E Mas isso não, é mais tá? Tem gente que responde mais a um, mais a Exatamente. outro. E eu Então falo é uma isso também. tentativa. Às vezes o paciente fica super bem com o metilfenidato Horus, né? A gente troca, buscando um tempo maior de ação pela lisdexanfetamina, e aí tem efeitos colaterais, né? Mais evidentes. Ou não, o contrário também é verdadeiro, né? Então, é muito adaptação realmente individual. E uma dúvida prática. Quanto tempo você espera, depois que iniciada a medicação, para você realmente perceber que não deu certo e para trocar para o outro composto? Perfeito. Pelo menos 30, 40 dias de uso, tá? Eu sempre enfatizo com os pais. Dosagens eficazes, né? E uma outra questão, a gente começa com uma dose mais baixa, né? Então, um exemplo, né? Psicoestimulante, em geral, a gente tem uma dose inicial de 0,3 a 0,5 miligramas quilo dia, tá? Como dose inicial, justamente para observar essa adaptação, tolerância do paciente, né? Ao uso. E a gente vai depois ajustando conforme realmente margem, né? De ajuste e tolerabilidade, tá? Então, precisamos também chegar numa dose alvo adequada, né? Que geralmente manutenção de meio a 1 miligrama quilo dia, tá? Claro que sempre a menor dose possível com resposta adequada, né? Mas buscar, assim, essa otimização de resposta, tá? Mas também, falando um pouquinho nessa questão de tempo, eu enfatizo com os pais a questão do efeito transitório, né? Então, se a gente inicia a medicação naquele momento, o paciente ele pode ter um aumento de irritabilidade, até um aumento de agitação, como efeito paradoxal, nos primeiros dias, né? Primeiras 2 semanas ali, né? 15, 20 dias. Então, nesse período é esperado efeitos transitórios. Então, a gente tem que aguardar um pouquinho, né? Por isso que eu costumo reavaliar o paciente ali, né? 30, 40 dias, né? Dependendo do caso, até 60 dias, para que a gente, né? Entenda como foi a adaptação do paciente e possível, né? Otimização realmente de resposta. E até mesmo piora de ansiedade em alguns casos de pacientes adultos. Exatamente. Criança também, tá? A gente vê bastante piora de ansiedade, tá? Exatamente. E aí é difícil, né? De novo, o diagnóstico. Sim. Mas eu percebo em adulto, desculpa, mas é porque Imagina. eu quero usar seu conhecimento, até porque tem mais Por favor. estudo em criança, né? Do que Sim. em adulto. Mas eu percebo porque às vezes a gente começar com uma dose 1 de liberação imediata, que dure menos, para o adulto, ele tem a percepção de início e fim. Então, isso marca para ele, nossa, eu rendi realmente e eu percebi que eu parei de render a partir de determinado momento. Isso Certo. talvez numa liberação prolongada de imediato, isso não seja tão claro. Sim. Então, eu acho até que por estimular o tratamento quando realmente precisa, Sim. o paciente fica mais seguro e fala, nossa, realmente fez diferença, eu consigo aprender mais, né? Sim, Que é o que a sim. gente quer. Sim. Então, isso faz muita diferença no adulto. Nem que depois, aí eu explico dos efeitos colaterais, pode ser que sejam transitórios, caso sejam toleráveis, obviamente. Sim. Aí a gente percebe que depois a gente pode deixar um de liberação mais prolongada, sim. tudo bem, vai tentando, qualquer coisa volta para trás. Eu respondi muito melhor o metilfenidato.
beleza, volta. E a gente Isso. consegue titular de uma forma um pouco mais fácil. E Perfeito. depois a gente troca, se for necessário, Sim. né? Adapta. Então, os psicoestimulantes, de fato, eu costumo conduzir dessa forma. Uhum. Inicialmente, para que ele perceba essa resposta. diferença, porque eles Sim. ficam animados e, obviamente, eles percebem o aprendizado. Sim. Tem paciente que quer sempre ficar, porque ele fala assim, nossa, eu só trabalho de manhã e à tarde eu quero dormir, eu preciso dormir Uhum. depois do almoço. Uhum. Então, ele não vai querer um efeito prolongado, Sim. né? Da mesma forma no final de semana, né? Sim. Então, eu percebo isso Sim. bastante. Muito interessante isso que você traz, Tits, porque até é uma diferença, né, da condução, da Exato. conduta de, né, como Crianças conduzir e- crianças e como conduzir adultos, tá? Uhum. Eu até coloco isso para os pais. O adulto, ele costuma tolerar muito menos, tá, a medicação do que a criança, inclusive dosagem, tá? É comum que os pais cheguem, né, e falem assim, mas olha, eu uso, né, o metilfenidato ORA de 18 miligramas, meu filho tá usando 36, 54, né? Por quê, tá? Porque o adulto tolera menos, tá? Justamente por ter mais comorbidades também, tá? Então, ele Perfeito. acaba tendo um perfil de efeito colateral um pouquinho maior, Perfeito. tá? No dia a dia. Na criança, a gente tende a preferir liberações mais prolongadas, tá? É algo, né, interessante. Justamente para que a gente não tenha esse efeito off tão marcado, tá? Não, o adulto até também prefere depois, né? Sim, Até pra não ter o numa pico, transição, né? Mas geralmente na sim. criança, às vezes esse efeito off, ele pode ser muito evidente, tá? Isso traz algumas repercussões negativas, né? A irritabilidade. Exatamente, tá? Então, a gente tende, né, a ter essa preferência. E um outro ponto interessante é que o adulto, ele também tem um uso... ele pode ter um uso mais pontual, digamos assim, né? Como você colocou, é mais em um período, né? Eu preciso mais durante a manhã, enfim. Na criança também, a gente tenta... e os guidelines mais atuais trazem isso, né? A gente tenta otimizar, né, a maior parte do tempo desde que seja possível, né? Entendendo que a criança ela precisa estar bem, né, ter boas habilidades de funções executivas em todos os ambientes que ela se encontra. Não só na escola, Não como era só antes, na escola, né? como era, né, anteriormente A recomendação. a recomendação, o que era mais feito. Então, a gente pensa assim, uma criança, né, no período da tarde, né, numa atividade de lazer, no final de semana, ela precisa estar bem, de forma Perfeito. geral, até pelas relações interpessoais, tá? Perfeito. Então, a gente tem, sim, né, o que era antes dito, né, a pausa no final de semana, né, oferecer a medicação de segunda a sexta. A gente tenta, né, não usar mais dessa forma, Perfeito. né, ter um tratamento contínuo durante aquele período, claro, né, justamente para tentar otimizar, né, o máximo de recursos, né, de estratégias daquela criança, tá? Mas são diferenciações interessantes, né, de condução, né, na criança e no adulto. Ingrid, para finalizar, pegando um gancho do que você falou dessa tolerabilidade dos efeitos adversos nos adultos. Perfeito. Agora tem uma medicação nova, que é a tamoxetina, Isso, perfeito. que tem um perfil de efeitos adversos mais tolerável, né? Sim. E por isso ela vem com essa proposta também nos pacientes mais adolescentes e adultos. Sim. Fala um pouquinho da sua prática com a tamoxetina. Perfeito. A tamoxetina, né, o nome comercial é o Atento, que a gente tem hoje disponível no Brasil. Chegou pra gente recentemente, né, lá fora já é usado há muito tempo, né, como Stratera, né, o nome comercial. E a gente tem, sim, usado cada vez mais, né, com indicações também interessantes, tá? Então, aquele paciente que não se adapta bem, né, a uma medicação de primeira linha, então não se adaptou ao psicoestimulante por algum motivo, por efeitos colaterais, né, importantes, evidentes, a gente pode tentar, né, uma medicação de segunda linha, que a tamoxetina, ela entra como segunda linha, tá, nesse tratamento. Então, né, observar realmente essa resposta. Ela, né, a tamoxetina, ela não é um psicoestimulante, ela é uma medicação não estimulante, tá? Então, ela é um antidepressivo de classe. Na verdade, um inibidor seletivo da recaptação de noradrenalina, tá? Então, ela tem uma atuação um pouco mais específica em córtex pré-frontal, né, em vias noradrenérgicas, tá? Eles trazem, né, que há uma atuação ali secundária, residual, em vias dopaminérgicas, tá? Então, não atua em núcleo accumbens, né? Não atua em centro de recompensa. Então, tem um perfil melhor de efeitos colaterais, né? Digamos assim, uma proposta de maior tolerabilidade, tá? Digamos. Então, é interessante quando o paciente não se adapta, né, à primeira linha, por exemplo, tá? E também, em alguns casos, em alguns perfis, né, de pacientes com comorbidades. Então, exemplo, paciente, né, com transtorno de ansiedade e TDAH. Às vezes é importante que eu comece, né, com uma medicação, até mesmo olhe a ansiedade primeiro, depois associe, ou comece com a tamoxetina, porque tem, né, uma tendência a não piorar sintomas de ansiedade, tá? Como pode acontecer com o psicoestimulante, tá? Por exemplo, pacientes com TEA, né? TEA, TOD, tá? Que a gente também pode, né, piorar algumas questões, rigidez comportamental, por
exemplo, né, com o uso do psicoestimulante, também tem uma tolerância maior, né, com o uso da atomoxetina, tá? Então, em algumas populações, né, de comorbidades, por exemplo, ou realmente quando o paciente não se adapta à primeira linha, a gente pode usar a atomoxetina como primeira escolha, tá? Né, como a primeira medicação, digamos, tá? E também, eu acho que um ponto interessante a gente colocar aqui da atomoxetina é também um perfil de associação que a gente também, né, consegue utilizar. Então, a gente chegou numa dose de psicoestimulante, é uma dose ali, né, que o paciente já tem alguns efeitos colaterais, a gente não consegue progredir dose, otimizar dose, então eu posso associar a atomoxetina, né, para tentar incrementar um pouquinho essa resposta como um efeito mais basal, isso que é legal também, tá? Um efeito mais prolongado ali, né, ao longo do dia, enfim, um efeito que não é um efeito marcado, né, como é o efeito do psicoestimulante, tá? Ou até mesmo na troca. Então, assim, um paciente adolescente que já está bem, né, após um período de tratamento com psicoestimulante, eu quero tentar rediscutir, né, esse uso. Então, eu transiciono também para atomoxetina e observo a adaptação dele, né, resposta, se eu não terei prejuízos, tá? Então, tem um perfil de resposta menor, digamos assim, por isso uma segunda linha, tá? Perfeito. Mas também com perfil de maior tolerância, digamos, né, com relação ao efeito colateral, tá? Adolescente é interessante, só uma curiosidade, né? Quando a gente faz essa troca, né? Essa troca, né, de tratamento, o adolescente chega na próxima consulta super bravo comigo, assim, ele fala assim pra mim, não, eu não gostei dessa medicação nova, né, essa medicação não fez efeito, eu não percebi diferença nenhuma, né, nossa, olha, eu quero voltar, né, pro uso da lisdexanfetamina, enfim, tá, mas não é porque realmente por ter um efeito basal, né, ali, até cumulativo, digamos, né, o paciente às vezes não percebe tanto, tá, essa resposta, mas a gente tenta, né, ter as informações outras, né, da família, né, da escola, porque muitas vezes o desempenho ele é mantido, sim, né, há uma otimização de função executiva, sim, né, e até com relação a desempenho atencional, redução de impulsividade, mas pro paciente adolescente não fica tão claro. A percepção não é clara. Exato. Gente, a gente já tá sem tempo. Perfeito. Mas eu só queria perguntar uma coisa, porque eu fiz uma promessa no episódio anterior de uma pergunta. Vamos lá. Né? E eu não posso deixar de fazer. Se a pessoa, um adulto, não tem TDAH e quer tomar psicoestimulante para poder render melhor e melhorar a performance, Tá. vai ter ação? É um desafio, né? Essa questão, assim, o uso indevido, né, da medicação. A gente fala muito sobre isso, né? Que também há essa tendência, né, hoje na nossa sociedade de um uso indevido de medicações, tá? Uhum. O que os estudos nos mostram, depois a gente pode colaborar um pouquinho, talvez, é que até há, né, um aumento de desempenho, sim, mas o que eu vejo, né, com maior chance de efeito colateral, muitas vezes, sim, tá? E não é uma resposta tão clara, né? Não é aquela resposta do que realmente de quem precisa do uso, né? Então, é um uso indevido e, por isso, uma chance maior de efeito colateral, sim. Uma chance de uma resposta ali, né, até com efeito paradoxal, tá? Então, é pra gente se atentar, né, essa questão aos riscos, né, do uso indevido da medicação. Viu, Faria Limers? Tô brincando, gente. Quer comentar, Tícia? Eu concordo plenamente. Assim, a gente vê muitas pessoas, até porque se não tem o diagnóstico, não é a recomendação, mas eles sempre chegam com outros especialistas, às vezes, enfim, que prescrevem. Claro que a intenção é melhor, mas, de fato, existem estudos que mostram que a capacidade atencional é absurdamente... Claro, depende de cada pessoa, mas aumenta. Sim. Mas a aquisição do conhecimento, a partir daí, ela é maior, na verdade ela é presente em quem tem TDAH e ela não é presente em relação à aquisição, né? A retenção, né, de informações. Perfeito. Então isso na criança também e no adulto principalmente a gente percebe. Então eles querem ficar mais atentos para determinada tarefa, mas que eles saibam que eles não vão reter aquela informação, como acontece no TDAH, que justamente do ponto de vista neurobiológico é o que vai melhorar. Exatamente. Se a pessoa não tem essa desregulação, né, esse desequilíbrio de neurotransmissores, enfim, ela não vai ter o benefício para o qual a medicação se propõe. Exatamente. Né, eu acho que é isso. Certinho, gente. Esse episódio foi muito rico de informações. Eu aprendi, assim, muito. Acho que você também, né, Tia? Uma Acho troca excelente. Se deixasse, a gente ia ficar perguntando. Tem mais dúvidas aqui, a gente vai perguntar no offline, né? Perfeito. Muito obrigada por tirar seu tempinho
longe do João Lucas perfeito. Já tô com saudade. Pra bater esse papo com a gente. Muito obrigada, Obrigada, meu Tícia, amor. por Imagina, ficar Obrigada aqui a comigo vocês. colaborando. Pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para receberem em tempo real todos os episódios que a gente lança, tanto no YouTube quanto no Spotify. E, obviamente, curtir o episódio, comentar, interagir com a gente, que a gente vai responder os comentários. E fiquem ligados para a próxima semana com outro tema super quente também, que eu vou dar um spoiler, que é sobre a nova classificação de crises epilépticas pela Eli. Muito bom. Até mais, gente.